Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Meimei. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós, trazendo muita alegria, muito amor, muita fraternidade, muito entendimento. Continuamos trabalhando de modo virtual com a campanha de inverno 2021, com as vibrações e com atendimento fraterno. Todas as informações estão na descrição do nosso vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma excelente palestra. Boa noite a todos. O meu nome é Andrea. É com grande prazer, alegria e gratidão que eu estou aqui novamente com a responsabilidade aí de passar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita e o quão bendita, consoladora e orientadora ela nos é para seguirmos em cada dia. E gostaria então de iniciar esse nosso encontro, convidando vocês a fazermos uma prece em conjunto. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos físicos, nos conectando a Deus, nosso Pai Maior, nos conectando ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que tanto nos ampara, acompanha, intui e protege, pedindo que nos auxiliem para neste momento conseguirmos ter um entendimento, uma compreensão, conseguirmos pensar onde podemos praticar, onde podemos aí empregar um pouco do que vamos conversar hoje e que eu seja um bom instrumento para a espiritualidade, para conseguir trazer um pouco para vocês da mensagem desta noite, auxiliando-os aí nessa reflexão e nesse entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. O tema desta noite, ele se encontra no livro Roteiro, tá? É um livro de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e que é ditado então pelo espírito do Emmanuel, né? Seu mentor espiritual. Especificamente, vamos falar aí do capítulo 39, que se chama Diante da Terra. Neste capítulo, Emmanuel nos traz alguns alertas e também algumas informações de dificuldades, de situações que passaremos, né, no decorrer dos nossos dias aqui reencarnados, que serão alguns desafios, algumas dificuldades que teremos, mas ele também nos traz uma palavra de conforto, de esperança e de fortalecimento para que tenhamos aí fé, calma e sigamos dentro aí do nosso principal objetivo aqui, que era evoluir espiritualmente. Bom, como alertas, né, e conhecimento, Emmanuel nos fala um pouco, por exemplo, sobre a solidão que às vezes nos envolverá. Ter solidão é sentir-se só, desamparado, em momentos que muitas vezes você está até acompanhado, às vezes perdido, às vezes com um vazio, e inclusive ele pode vir em algumas situações com um sentimento de desajuste, né? Assim, um sentimento de sentir-se um estrangeiro, né? Assim, parecer que é diferente. E isso é muito comum, às vezes, acontecer conosco, seja no ambiente profissional, seja no ambiente coletivo, né? Assim, pensando na nossa cultura, no nosso país, ou até mesmo no seio familiar, que é a nossa primeira escola e onde inclusive aprendemos a lidar com as diferenças, sejam elas de pensamento, de comportamento, sejam elas inclusive de interpretação e de moral. E diante disso, ele nos fala também sobre alguns momentos em que teremos tédio. Esse tédio que se manifesta com uma tentativa, às vezes, de preencher algo, não é? Quantas vezes ficamos buscando uma atividade, buscando, às vezes, um comportamento, tentando preencher algo que está ali, interno, né? De repente, um vazio, uma angústia. Ou muitas vezes, quando parece que nada nos satisfaz, não é? Quando as atividades, as situações parecem nunca ser o suficiente. Mas ele nos fala também,
né, assim, e nos orienta. Então, primeiro de que isso vai acontecer, não é? Em algumas situações, mas nos fortalece dizendo para que não desanimemos, porque temos um objetivo aqui, temos um propósito neste plano, não é? O planeta Terra, assim como tantos outros planetas, é um planeta escola, é onde espiritualmente vamos reencarnar para ter os devidos aprendizados, para conseguir aí ir nos aprimorando, ir nos aperfeiçoando, ir aprendendo a utilizar inclusive o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, ir aprendendo a desenvolver o amor. E ele nos consola então, ao final do texto, trazendo a importância, por exemplo, dentro da doutrina espírita, né, assim, o espiritismo como grande luz para acordarmos para o conhecimento de algumas coisas que ainda não tínhamos ciência em outros momentos da humanidade, acordarmos também para reconhecer o nosso papel, quão ele é importante, não é? E também para valorizar a nossa existência, valorizar aí a grande oportunidade de estarmos aqui neste momento. E ele termina também falando sobre a importância da humanidade nesse nosso processo. Somos seres sociais, aprendemos através da interação, aprendemos através da coletividade. Como poderíamos evoluir moralmente, intelectualmente, apenas sozinhos, sem compartilharmos ideias, sem termos dificuldades? Como conseguiríamos fazer isso? É muito importante que aprendamos a conviver com as pessoas, aprendamos a tolerar as diferenças, aprendamos a ter discussões e momentos, né, assim, de agregar, que as diferenças passem a se agregar, né, assim, a complementar, a interagir de forma saudável. E para começar um pouco dessa explanação, dessa reflexão, eu gostaria de trazer para vocês duas questões do Livro dos Espíritos que são bastante esclarecedoras para a gente pensar um pouco desse movimento em relação ao nosso papel, desse movimento nosso aqui encarnados neste planeta. Uma delas é a questão 132, onde Kardec pergunta aos espíritos qual é a finalidade da encarnação. E os espíritos então respondem que a finalidade da encarnação é alcançarmos a perfeição. Então, Deus nos cria como seres simples e ignorantes e nos dá também a autonomia diante do livre-arbítrio. Mas para que alcancemos a perfeição, é necessário que aprendamos, que nos esforcemos, é necessário que consigamos ir prosseguindo. E a encarnação é essa grande escola. A encarnação e as reencarnações subsequentes são a grande escola da vida, a grande escola espiritual para irmos nos aprimorando e conseguindo evoluir, conseguindo praticar aí o nosso livre-arbítrio e chegar a mundos superiores, chegar a um momento também onde os sofrimentos não existam mais em nossa vida. E na questão 167, então Kardec reforça perguntando então o que é reencarnação. E aí a reencarnação, né, e qual a finalidade? E os espíritos então respondem que a reencarnação, sua finalidade, mantém-se na questão de aprendizado, mas que ela também se foca em, né, assim, que dentro disso faz parte a expiação, as provas e a missão. O que é expiação? Quando, então, se somos criados simples e ignorantes, é natural que erremos, é natural que não tenhamos a compreensão, às vezes, de males que vamos fazer no decorrer da nossa existência. E esses males que fazemos, ou os bens que deixamos de fazer e acabam tornando-se males, de alguma forma, quando tomamos consciência deles de acordo com a nossa evolução, é necessário que possamos ir reparando isso. Reparar é compensar. Reparar é conseguir, então, devolver, né, assim, de forma diferente aquilo que de alguma forma, né, assim, tenhamos errado, tenhamos feito que não tenha sido legal. Então a expiação ela faz parte desse processo, né, assim, de reparação.
Mas não entendamos esse processo como uma punição. Deus não nos pune, mas dentro de suas leis, é necessário que, para que tomemos consciência, para que evoluamos, possamos também aprender a reparar. Porque reparar envolve humildade, reparar envolve, inclusive, trabalhar o nosso orgulho, envolve também conseguir perceber, né, assim, a grande diferença desse bem, né, assim, então, todos os sofrimentos e situações que passamos nos ensinam a reconhecer o bem, nos ensinam a melhorarmos como indivíduos espirituais. Há também a questão das provas, assim como em nosso plano, como grande escola da vida, temos aí na reencarnação situações em que seremos provados. Seremos provados para avaliar o nosso estágio evolutivo real, para avaliar como enfrentaremos e como nos manteremos também fortes diante das dificuldades. Essas são as provas reencarnatórias. E teremos também situações de missão. Nos nossos estágios evolutivos, há muitos planetas que também têm estágios evolutivos, e diante disso, há espíritos que já estão muito mais evoluídos do que nós, por exemplo. Temos inclusive o próprio exemplo do Mestre Jesus, que reencarnou aqui neste plano para nos ajudar em nosso progresso. Mesmo sendo um espírito de evolução muito maior, quanto mais evoluído, mais se reconhece o propósito do amor, da caridade, aquilo que tanto aprendemos na proposta do fora da caridade, não há salvação. E Jesus, como grande espírito de luz evoluído, reencarnou então aqui para nos ensinar, através das palavras, através dos exemplos, e então podemos compreender diante disso missão. Assim como Jesus, há muitos espíritos que reencarnam aqui para contribuir no coletivo, seja através de ciência, seja através de religião, e que podem já estar um pouco mais evoluídos, mas que vêm para este plano, vêm para este planeta, para contribuir com os irmãos. E então, compreendido isso, é importante também que lembremos da fase que nosso planeta tem passado. Então, estamos passando por uma fase de transição planetária. Temos compreendido e ouvido isso bastante dentro da doutrina espírita. E o que é uma fase de transição e por que ela acontece? Tudo no universo que é criado por Deus se mantém em movimento constante. Nós mesmos estamos sempre progredindo, estamos sempre aprendendo, preferencialmente pelo amor, mas as dores também nos levam ao aprendizado. Mas sejamos nós espíritos inteligentes, sejam as constituições inorgânicas, seja o próprio planeta em si, tudo está em evolução constante, tudo está em progresso constante. E os planetas chegam em um momento, né, assim, em que eles precisam também progredir, precisam mudar de fase. E aqueles irmãos que, mesmo após várias reencarnações, já não conseguirem mais se adequar a esse novo formato, a essa nova vibração planetária, não, mas aqui reencarnarão. Retornarão a planetas que tenham a vibração que o nosso tinha, não é? Mas nós que estivermos aqui, que estivermos também progredindo passo a passo, que estivermos nos esforçando então para conseguir contribuir, participar desse processo, permaneceremos neste momento. Claro que tudo no nosso plano, né? Assim, tudo nos planos de Deus, na sua grande sabedoria, evolui passo a passo. Se pensarmos em uma grande árvore centenária, ela não chega, não é? A sua grande estatura, a todo o seu formato, todas as suas experiências, né? Assim, a todo o processo que ela passa de uma vez. Vai acontecendo passo a passo. E isso acontece com tudo no universo, seja conosco, seja com o que observamos. E com o planeta não será diferente. Mas, ao mesmo tempo, estamos em uma fase onde precisamos ir aprendendo a reconhecer os males, né? O que é bom, o que não é bom. E para que
consigamos enxergar o bem, consigamos enxergar o que é bom, é necessário que o mal também apareça. E não à toa, quantas coisas temos visto, inclusive muitas que já aconteciam há muito tempo, mas que agora estamos aprendendo a ver com outros olhos. Tem havido em nós também uma expansão de consciência. Tem havido em nós uma forma de enxergar as coisas mais profunda, não é? Percebemos isso, inclusive, quando nos sentimos angustiados. No passado, quantas vezes e quantos momentos as pessoas simplesmente tinham comportamentos automáticos durante toda uma vida, sem parar realmente para buscar um significado mais profundo. E hoje nós já observamos isso. Estamos deixando de focar-nos apenas na superfície para trabalhar muito mais a essência. E somos ensinados a fazer isso através dos ensinamentos de Cristo, não é? Quantas vezes ele nos disse que mais valeria os frutos, não é? Do que necessariamente a árvore. De que o quão seria importante o que realmente sai de dentro de nós, não é? O que realmente é produzido no nosso interior. E não à toa temos visto várias causas que estão sendo defendidas, que estão sendo aí discutidas na nossa sociedade atualmente. E cabe a nós refletirmos, o que será que temos que também flexibilizar até nos nossos pensamentos? Será que às vezes nos permitimos também mudar ou nos mantermos no nosso orgulho de achar que estamos sempre certos, de achar que não temos o que melhorar ou mudar? Então é importante que façamos parte desse processo, desse movimento. Haverão angústias às vezes, nem sempre teremos respostas para tudo. Precisaremos ir encontrando as nossas respostas aos poucos. Mas é super importante que conheçamos, inclusive, as nossas falhas. Para que possamos nos melhorar, para que possamos evoluir, é necessário que reconheçamos por onde estamos errando, para começar a fazer as pequenas transformações. A reforma íntima a qual a doutrina tanto nos convida e nos fala da importância. Voltando ao exemplo de Jesus, não é? Quantas vezes nós olhamos tantas situações e questionamos, não é? Não entendemos o que as pessoas de repente fazem, pensam ou agem. Mas vocês já imaginaram um espírito da magnitude de Jesus? E numa época em que as coisas ainda estavam muito mais regredidas do que hoje, quantas coisas, quantos momentos ele deve ter visto que lhe trouxeram questionamentos, não é? Claro que estou avaliando Jesus, né, assim, num formato humano, né, assim, pensando que ele também se encarnou, sem dúvida era um espírito muito e muito mais evoluído do que eu, do que nós. Mas como também deveria ser difícil, até em função disso, ver comportamentos, ver escolhas. Mas o que ele sempre nos dizia, que deveríamos respeitar e aceitar as pessoas, deveríamos perdoar, não é? Deveríamos então não nos afligir tanto com as diferenças, com os males. Deveríamos nos manter firmes. E não à toa Jesus, pelo seu grande pensamento revolucionário da época, sofreu grandes injustiças, não é? E às vezes isso acontecerá também. Mas o quão firme é um propósito e o quão também apaziguadora é a nossa forma de seguir. Porque Jesus também nos ensinou que não valeria a pena discutir ou conflitar ou brigar, não é assim? Ou ofender por ter sido ofendido. Ele nos ensinou a amar e perdoar, inclusive os que nos feriam. E será que nós já conseguimos fazer pelo menos um pouquinho disso? Será que nós conseguimos pelo menos deixar para lá e não revidar as situações? Quantas discussões temos visto, seja no meio íntimo, né, assim, com as pessoas reais que conhecemos, seja nos meios virtuais. Quantas discussões, quantos embates, que será que realmente são válidos ou será que são apenas brigas de ego? Quantas vezes pode ser que nos coloquemos em situações em que queremos provar verdades em que não nos cabe essa responsabilidade? Nas passagens de Jesus,
Quantas vezes Jesus foi alguém que não lhe queria ouvir? Nenhuma. Jesus buscava sempre, estar à disposição. Buscava sempre estar disposto àqueles que quisessem lhe ouvir, àqueles que estivessem dispostos realmente a usar de forma útil o que ele tinha a dizer. E saber fazer essa distinção do quão útil é uma ação, do quão útil é uma discussão, um debate, não é? Há possibilidade sim de um debate saudável em situações, mas será que na maioria das vezes o nosso objetivo, o nosso envolvimento acontece dessa forma? Um outro ponto que eu também imagino no ponto de Jesus, então pensando lá no textinho quando Emmanuel fala das nossas aflições, das dificuldades neste plano, quantas vezes nós vemos nos textos evangélicos que Deus, que Jesus às vezes se distanciava dos discípulos ou buscava o seu momento de quietude, de paz, para se conectar ao Pai, para conseguir também pedir auxílio, não é? Pedir amparo, se reequilibrar. Será que nós valorizamos esse tempo e nos damos esse tempo, né? Hoje muitas linhas falam, por exemplo, da prática de meditação, não é? Que é olhar para si mesmo, que é ter atenção no que realmente lhe aflige, é ter aquela paz, aquele momento de reequilíbrio. Será que estamos reconhecendo e fazendo isso um pouco? Um outro ponto a pensar dos desafios, sofrimentos. Estamos aqui passando agora por esse período de pandemia e não são poucos os desafios. Temos visto aí os impactos na saúde coletiva, temos visto os impactos financeiramente nas famílias, também no sentido de conflitos, não é? Então, as convivências aumentadas, e tantos outros desafios, né? A nossa ansiedade para ver o quanto isso acabe, né? Assim, todos nós queremos que isso termine o quanto antes, mas lembrem que nada é, né? Tudo tem um passo, tudo tem um processo, tudo tem um porquê. Agora, uma pergunta que eu tenho feito nas palestras ultimamente é o que você já aprendeu e o que você já mudou com a pandemia. E eu não digo isso apenas no sentido externo, como, por exemplo, usar máscaras, mas eu digo isso no sentido interno. Será que houve alguma lição que a pandemia lhe trouxe que você já conseguiu praticar? Isso é extremamente importante, gente. Não estamos aqui em vão. E quanto antes aprendemos a lição, mais rápido passamos para as fases seguintes. Quanto antes coletivamente estivermos, nos adequado, nos aprimorado, antes essa prova também passará. E eu sei que olhamos e pensamos, mas as pessoas são difíceis, mas temos dificuldades. Nós não temos a responsabilidade e nem conseguiremos mudar o mundo, porque aqui há vários estágios, há vários irmãos. Mas se você se percebe em algum momento já um pouco mais evoluído, já entendendo algumas coisas, não desperte ou deixe ou alimente a revolta ou a indignação. Faça o contrário. Vibre, pratique, oriente de forma pacífica. Use realmente e pratique o que Jesus nos ensinou, não é? Um outro livro que eu acho muito bacana de comentar com vocês e que eu acho que dá pra gente finalizar, assim, pensando também nessa reflexão, é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também foi escrito por Francisco Cândido Xavier, só que ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Neste livro, então, são trazidos a relação do projeto realmente para o nosso país, né? Então, pensando assim na finalidade que a pátria espiritual imagina que o nosso país tenha, assim, planeja que o nosso país tenha, quanto nos auxiliam nesse processo, inclusive o porquê o nosso país seria aí coração do mundo e pátria do evangelho. Mas um país cheio de dificuldades e cheio de questões que vemos, um alto índice de violência,
a própria corrupção, não é? A própria desigualdade, como ele poderia ser o coração do mundo e pátria do Evangelho? Vocês lembram quando Jesus disse que ele não veio para os sãos? Ele veio para os doentes? Então, ser o coração do mundo e pátria do Evangelho é receber muitos espíritos que já tiveram falhas em suas encarnações, em momentos diferenciados, mas que estão aqui, inclusive, para trabalharem essa regeneração. E há aqueles, então, dentro desse grande hospital, que podem ser pacientes, e há aqueles que podem ser os grandes profissionais e tarefeiros. Talvez em alguns momentos tenhamos um pouco dos dois papéis, mas façamos o possível para sermos os colaboradores deste momento. E há muitos espíritos que por aqui já passaram e que se regeneraram de muitas questões. Então, lembremos que a nossa encarnação tem um grande objetivo. Nós não estamos aqui em vão. Não percamos a esperança. Mantenhamos-nos com fé, com força. Nos conectemos a Deus quando tivermos dificuldade, à espiritualidade que tanto nos ampara e nos guia, que podemos senti-la e percebê-la em pequenos detalhes, se estivermos mais abertos a ver. Quantas vezes, assim, procuramos sinais tão grandes, mas os sinais acontecem nas pequenas coisas. Se você está neste momento vendo este vídeo, só o fato de você estar aí, consciente, saudável, de você estar tendo essa oportunidade, já é uma grande bênção, já é uma grande orientação e instrução. E a cada detalhe, a tudo que temos, a tudo que vamos tendo oportunidade de fazer, reconheça o quanto você é importante a Deus e o quanto você tem valor e é um grande tarefeiro neste momento de transição planetária. Nosso planeta é desafiador. Assim, estamos num planeta que está saindo de expiações e provas para regeneração. E isso nos faz ainda ver muitos males, nos faz ainda ter o sofrimento como predominância. Mas conhecer a doutrina que nos orienta, nos explica e nos consola é um grande fortalecimento para tudo isso, gente. Então, espero que um pouco dessas palavras toquem o seu coração, toquem a sua mente e que possamos então seguir, fazendo o nosso papel, sendo melhores diante da Terra. E convido vocês então para fazermos a nossa prece final. Fechemos novamente nossos olhos físicos. Vamos agradecer a Deus por cada cuidado, por cada oportunidade, por estarmos aqui nesse plano. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por todos os exemplos e palavras que deixou. Agradecer a nossos mentores e a espiritualidade por toda a intuição, todo aconselhamento, por todas as pessoas que colocam em nossa vida também, para nos orientar, nos ajudar nessa jornada. Vamos vibrar pelo planeta como um todo, nesse momento atual de sofrimento, pedir por todos aqueles que se encontram adoentados e também por todos os familiares que têm os seus familiares doentes ou que vieram a desencarnar. Vamos vibrar também por todos aqueles que desencarnaram diante da pandemia ou de qualquer outro motivo. Vibrar por irmãos também que se encontram adoentados, seja física, psíquica ou espiritualmente, para que sejam consolados, tenham seu despertar e possam também se melhorar neste momento. Pedir por todos aqueles que estejam em hospitais, em asilos, em orfanatos, em presídios. Vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Se tivermos alguém em especial que queremos pensar neste momento e pedir auxílio à espiritualidade, que o façamos. E pedindo a Deus que sejamos bons instrumentos por onde estivermos, que tenhamos sabedoria e que possamos ser bons alunos e aprendizes
nessa jornada terrena. Muito obrigada, meus irmãos, que assim seja. Obrigada por essa grande oportunidade. Espero ter podido compartilhar um pouquinho com vocês. Também estou nessa jornada, seguindo, aprendendo, e com certeza tem muito caminho ainda pela frente, tá? Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos, que sintam-se acolhidos, amparados e fortalecidos sempre, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite. São-se as velas da esperança em meu olhar. As dores do mundo não irão me aprisionar. Deus é o destino a que conduz meu navegar. As cicatrizes serão luzes que irão nos alertar. Como faróis serão lampejos a guiar o barco da vida que um dia chegará. Em teu divino braço que nos acalentará, teu remanso principia, irá nos aportar. Em teu divino braço que nos acalentará, teu remanso principia, irá nos aportar. Ondas que vibram o mar revoltam temporais, ventos que açoitam o ar fomentam vendavais. São ameaças para quem não vive em paz. É a maré que quando o barco se desvia reconduz. Vou me guiar seguindo sempre a tua luz. És o farol que nas tormentas brilhará. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Os nevoeiros poderão me desviar de ti, mas quando a noite enegrecer, a luz do meu olhar vem me dar ocais de estrelas, porto em luz que resplandeça, vibrações de amor em mim. Os sofrimentos poderão me afastar de ti, mas se a vida eu navegar, eu quero te encontrar. Cais de estrelas vem me dar, porto em luz que eu possa ancorar. Deus de paz e amor infindo, a teus braços vou seguindo. Cais de estrelas vem me dar, porto em luz que eu
La 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 ya la ya la ya la ya la ya.